Olá, queridos, boa noite na paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui nesta quarta-feira, 20 horas e já alguns segundos, para esta live da Igreja Evangélica Fé para Todos em São Gonçalo. Eu sou o pastor Samuel Brito. Como nós ainda não reabrimos a igreja às quartas-feiras, porque estamos mantendo ainda as portas às quartas-feiras, porque ainda não temos segurança para cuidar do nosso povo. Nós só estamos funcionando aos domingos, tanto 9 horas da manhã, como no novo horário nosso aqui em São Gonçalo, às 5 horas da tarde, 17 horas. E às quartas-feiras nós temos feito essa live. Eu faço aqui da minha casa, com a ajuda da minha filha Sara, está com 8 meses e alguns dias de gravidez, e Rebeca já está chegando, e com a minha esposa, meu neto, meus genros estão mais lá dentro. Minha esposa está aqui anotando os seus pedidos. Você que precisa de um milagre, de uma bênção de Deus, só escrever, colocar o seu nome, que no final dessa live nós vamos estar orando, clamando a Deus juntos. E o Senhor Jesus, o evangelista Lucas, escreveu dizendo, nosso querido doutor Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, ele escreveu que Jesus disse: se dois na terra concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem, o vosso Pai Celeste concordará no céu. Então, hoje, quarta-feira, dia 22 de julho do ano de 2020, um ano que tem sido um ano muito difícil para algumas famílias, trágico, para outros que estão querendo aproveitar dessa pandemia, mas isso não vem ao caso. Vamos falar de algo gostoso, que são as boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, prazer ter você aí, na sua casa, no seu carro, seu smartphone, aqui no estado do Rio, aqui em São Gonçalo, no Rio, Niterói, também no Brasil e no mundo. Nós temos pessoas fora do nosso país que nos assistem e são abençoados também, porque para Deus não há fronteiras. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Aonde invocarmos o nome do Senhor Jesus, Ele está presente, para nos abençoar, para nos guardar, para nos proteger. Então vamos agradecer a Deus já por esse dia. Já somos mais do que vencedores, já vencemos a madrugada, a manhã, a tarde, agora estamos na parte da noite. Que o Senhor Jesus continue conosco. Daqui a pouco já um novo dia, já estaremos vivendo a partir da meia-noite, o dia 23 de julho, e é uma promessa de Deus, de cuidar da gente, de nos dar uma noite tranquila, e um acordar de quinta-feira feliz. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por Tua fidelidade, pelos Teus cuidados, por ter nos dado Jesus Cristo como Salvador, pelo Teu Espírito que habita dentro de nós e fala conosco. Obrigado pelo dia de hoje, pelo alimento, vestuário, livramentos, cuidados, proteção, e por esta live está acontecendo, que é uma live da Tua igreja aqui em São Gonçalo, a Igreja Fé para Todos. Que o Teu Espírito tenha liberdade no meu espírito e nos Teus filhos que estão participando dessa live. Abençoa-nos, Tu sabes, Senhor, que nós precisamos, Tu sabes aquilo, Senhor, que Tu tens prometido para nós, porque Tu és um Deus que cumpre as Suas promessas. Então, em nome de Jesus, nós repreendemos qualquer interferência maligna que possa tirar o foco daquilo que estamos fazendo, que é falar da Tua palavra, cantarmos louvores ao Teu nome. Nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos: reina, Senhor Jesus, em nós, na nossa casa e na nossa família. Obrigado por esta live. Amém. Queridos, há um cântico que diz, um velho cântico que você pode cantar com a gente. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu corpo,
coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Na presença dos anjos, a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos, a ti cantarei louvores. Esse cântico alguns cantam na igreja na presença dos anjos, mas o correto na Bíblia, na versão bíblica, diz na presença dos deuses, na presença de todos os deuses, eu cantarei louvores ao meu Deus. Então pode dizer na presença dos deuses: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Damos a Ele, ao nosso Senhor Deus, a honra, a glória, o louvor, a adoração, a gratidão do nosso coração. A Ele, por nos conceder esse dia, pelos cuidados dEle desse dia, pelas provisões, pelos livramentos e pelo fôlego de vida, pelo ar que respiramos. Não é isso? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre que nós, humanos, somos vasos de barro. Vaso de barro. E Paulo escreve algo muito importante que daqui a pouco nós vamos estar compartilhando, do valor que nós temos para sermos vasos de barro e sermos canais de Deus para outras pessoas. Canais de Deus para os nossos familiares, para os nossos vizinhos. E este vaso que é tão frágil, nós carregamos um tesouro muito grande. Eu quero hoje falar sobre isso, mas antes vamos cantar uma música que diz sobre isso, sobre vaso. Como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és olheiro, barro sou eu. Quebra e transforma, até que enfim tua vontade se cumpre em mim. Como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és olheiro, barro sou eu. Quebra e transforma, até que enfim
se cumpre em mim. Um velho cântico que fala que nós somos vasos de Deus, vasos de barro, e carregamos um tesouro tremendo. Jesus, uma certa feita, ele estava para ser recolhido ao céu. Ele disse assim para os seus discípulos, que estavam tristes, porque Jesus estava se despedindo deles. E Jesus disse para os seus discípulos: é preciso que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Porque era privilégio de alguns no Antigo Testamento terem o Espírito de Deus, como reis, profetas, homens usados, homens e mulheres usados por Deus. Mas Deus havia prometido, e esse é um dos últimos sinais do arrebatamento da igreja. Jesus estava falando há 2000 anos atrás. Ele estava falando que o Espírito Santo viria, não para algumas pessoas, mas para todos que crescem nele. Primeiro, o Espírito Santo passaria a habitar dentro da gente. O Espírito de Deus, que é Deus. E também o Espírito Santo iria ligar um motor em nós para que fôssemos usados de maneira sobrenatural para abençoar outras vidas. E os discípulos estavam tristes, mas Jesus disse: não, é preciso que eu vá, porque senão o Espírito Santo não virá. E quando Jesus subiu ao encontro do Pai, passado poucos dias, nós tivemos o derramamento do Espírito Santo sobre todos. E até hoje, o batizador é Jesus Cristo. E o Espírito Santo, quando você se converte, quando você aceita Jesus Cristo como seu único Salvador, quando o Evangelho, que é a palavra de boas novas, é revelado a você, e como eu e você, pecadores, reconhecemos o nosso pecado e pedimos perdão a Deus, imediatamente o Espírito Santo passa a morar dentro de nós. Eu já disse aqui isso uma vez. Eu tenho uma programação diária pela Rádio Estilos 105.7, que se você quiser você pode acessar também. Sempre de segunda a sexta-feira nós estamos transmitindo também pelo Facebook. E eu falo muito isso nesta rádio, faz 11 horas da manhã até 11h25. Segunda a sexta-feira. Se você quiser acessar, Rádio Estilos com S, tá? É STILLUS FM 105.7. Mas eu estava dizendo que eu falo sempre: como pode Deus, que o universo não comporta, habitar dentro de um ser humano como eu e você, frágil, de natureza humana, pecadora, mas isso tudo mostra o amor de Deus por nós, pela humanidade. Deus se faz presente dentro de nós. E uma das coisas que Jesus, antes de subir, prometeu é que ele teria comunhão conosco. Ele iria falar conosco. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre esse vaso que somos nós. O valor que você deve dar ao Evangelho de Jesus, que transforma humanos condenados a uma eternidade sem Deus, mas o amor de Deus, quando o casal no Éden pecou, em Gênesis 3,15, o seu amor se revela ali, quando ele diz que do descendente da mulher, viria e iria esmagar a cabeça da serpente, que aqui é Satanás. E olha aqui, que amor tremendo, porque foi a mulher que pecou, que comeu o fruto e deu para o seu marido. Então os dois erraram. Mas a mulher, e Deus no seu amor,
para que a mulher não levasse esse peso, ele diz que do descendente da mulher viria aquele que iria consumar o amor de Deus na cruz do Calvário, salvando a todos que entrassem pelo caminho que é Jesus Cristo. Eu quero começar essa live de hoje aqui na palavra. Paulo, quando escreve na sua carta aos Coríntios, no capítulo 4, você já pode procurar a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Paulo aqui mostra, escrevendo à igreja, o seu ministério. E é uma carta àqueles que exercem funções, ministérios, lideranças nas igrejas de Jesus Cristo. E Paulo fala da nossa fidelidade para com Deus, que temos que ter responsabilidade com esse ministério que Deus concedeu a Paulo, concedeu a mim como pastor e tantos outros pastores, bispo, apóstolo, lideranças de departamento. Então ele começa dizendo isso aqui no capítulo 4. E no versículo 7, o apóstolo Paulo estende esse ministério a todos os humanos que iriam aceitar a Jesus Cristo. Ele diz assim no versículo 7: temos, porém, um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo aqui amplia, ele dizendo para aquele povo, essa carta à igreja de Corinto, que não era só para a liderança, mas para todo o povo a responsabilidade de sermos representantes de Deus. De aonde nós estivermos, ali representarmos a Deus através do seu Espírito, pela conversão das boas novas trazidas por Jesus, na consumação disso na cruz do Calvário. Então ele diz: temos, porém, este tesouro. E aí eu quero falar um pouquinho sobre este tesouro, que é ter o Espírito Santo dentro de nós. Jesus, no seu ministério, ele diz que nós, humanos, pecadores, frágeis, somos ou seríamos luz, seríamos sal e teríamos o cheiro de Cristo, o aroma de Cristo. Olha aqui, que profundidade de amor quando Jesus diz isso: vós sois a luz do mundo. Se vocês não se tornarem como o sal, que traz o sabor agradável ao alimento, esse mundo ainda não está pior, porque a igreja de Jesus Cristo está aqui. E nós temos o cheiro, o aroma de Cristo neste vaso humano. Vasos de barro, humanos frágeis, entendeu? Que uma febre, que uma gripe, que um vírus como esse que estamos aí te mata, te coloca em cima de uma cama. Se você tiver um pouquinho de febre, você não tem ânimo para quase nada. Mas nós carregamos a responsabilidade de refletirmos a luz de Cristo, o cheiro de Cristo, e sermos temperos agradáveis a Deus. Humanos, que uma febre, como eu disse, um vírus, uma enfermidade, te coloca em cima de uma cama, te interna, como nós temos muitos crentes entubados, como nós temos muitos crentes atingidos por esse vírus, que não sabem se vai sobreviver ou não, porque somos esse vaso de barro. Porque a primeira coisa que nós temos que reconhecer
é quem nós somos. Quem é o Samuel? E aqui eu estou olhando para minha esposa, quem é a Cora? Quem é você? Humano, que na sua fragilidade, na sua natureza humana, sofre num mundo tão difícil, tão mau, mas carregamos esse tesouro, a responsabilidade de um familiar seu, você que tem Jesus Cristo, olhar para você e ver você diferente. Porque muitas pessoas falam que nós temos um novo nascimento, mas você continua a mesma pessoa, mesmo CPF, mesma carteira de identidade, mesma impressão digital, mas há uma mudança de dentro para fora, não uma mudança de fora para dentro, uma mudança de dentro para fora. E as pessoas que te conheceram na velha criatura perguntam logo a você: o que aconteceu com você? Por que seu rosto está diferente? Por que o seu olhar está diferente? Por que o seu semblante é diferente? Aí você sabe que eles estão, através de você, glorificando a Cristo. Então o valor que Paulo explica aqui à igreja de Corinto, que esse vaso que somos nós, vaso de barro, ele diz isso no versículo 7 do capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Não é porque não, é porque Deus age dentro de mim. Eu só permito, eu só concordo. Me lembro de Jesus que disse uma certa feita: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, então eu abri o meu coração para que Ele faça morada dentro de nós. Carregamos esse tesouro, dessa fragilidade humana, dessa fraqueza humana. E se você analisar, o vaso de barro não é algo forte, não é um material forte, nem um material nobre. E Deus escolheu a nós, vasos de barro, para colocar este tesouro, que é a presença de Deus em nós. E através do Espírito Santo dentro de nós, refletirmos a Cristo. Expressarmos na nossa humanidade a presença de Deus na nossa vida. Isso é muito lindo. Fazendo isso tudo de um material que não é nobre, que não é forte. Porque carregar algo de tão grande valor, por isso Paulo diz que carregamos este tesouro, algo tão valioso, tão maravilhoso, nós carregamos dentro de nós. Eu disse há pouco que uma dor de cabeça nos desanima, nos tira o ânimo, uma gripe, uma febre. E Paulo ainda acrescenta mais, dizendo que isso tudo nos é concedido por Deus, para que a glória seja dele e não nossa. Para que a glória seja dele e não nossa. Por quê? Pela sua graça, pelo seu favor, pelo seu amor por mim e por você. Eu, quando medito, eu estava meditando um pouquinho aqui, nesse capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, e quando Paulo fala isso, que temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, aí no versículo 8 em diante, ele começa a dizer algo que acontece comigo e com você. Nós não viramos super-homens, super-mulheres, não viramos. Somos nascidas de novo, mas com toda a fragilidade humana, por causa da nossa natureza humana. Aí Paulo, no versículo 8, ele diz assim: em tudo somos atribulados, porém não
angustiados. Tribulação nós temos, dificuldades, talvez até depois de aceitar Jesus, você tenha tido mais dificuldades, porque as pessoas não entendem a sua mudança de vida, o seu novo viver, de agora ir à igreja, de cultuar a Deus, de louvar a Deus. Às vezes até a família não entende a sua mudança. E nisso nós somos atribulados. Mas Paulo diz aqui, porém não angustiados. Eu devo pregar uma das lives aqui para frente, falando sobre angústia de alma, que é algo que tem assolado os humanos nesses últimos tempos. Angústia de alma. Quando você tem angústia de alma, não existe remédio, não existe médico que pode detectar isso. Ele nunca vai descobrir que você está tendo uma angústia de alma, uma dor lá dentro, que nenhum médico consegue detectar isso. Só através do poder que há em Jesus Cristo. Então Paulo diz isso, nós vamos ser atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Quantos crentes hoje perplexos com tudo isso que está acontecendo? Lá na igreja mesmo, quando nós estamos voltando aos cultos aos domingos, com presença de pessoas que podem ir, exceto as pessoas mais idosas, exceto aquele que tem restrições médicas. Ainda não voltamos à escola dominical de crianças. Mas os próprios crentes ficam, pastor, como é que pode isso, um vírus? Como é que... Puxa vida, pastor. Nós ficamos perplexos, mas não desanimamos. Porque, primeiro, temos a promessa de Deus de cuidar da gente. A promessa de Deus de enviar anjos para nos socorrer. A promessa de Deus de estar conosco. E o mesmo apóstolo Paulo escreve que em nada nós seríamos tentados além do que pudéssemos suportar. Então Paulo diz assim, somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, muitas das vezes. Agora a China, o governo chinês, está tirando empregos, tirando o tratamento, tirando o acolhimento de pessoas que professarem o nome do Senhor Jesus Cristo. Professarem o nome de Jesus Cristo. O governo chinês agora está declarando isso. Não vai ter espaço para atendimento de cristãos. Então, é isso que Paulo está dizendo. Perplexo com tudo isso. Porém, abre essa porta. Desculpa, a minha cachorra está aqui. Porém, não desanimados. Você pode ficar perplexo, mas você não fica desanimado. Porque o Espírito Santo renova em você uma força, algo sobrenatural que os nossos irmãos que estão lá na China vão saber vencer. Depois ele escreve aqui no versículo 9, perseguidos, porém não desamparados, abatidos muitas das vezes, porém não destruídos. Essas pessoas lá vão ter que se esconder, vão ter que evitar muitas coisas, mas não destruídos, porque carregamos esse tesouro dentro de nós. No versículo 10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Sempre nos lembrando que Cristo pagou o nosso preço. Então nós temos o preço do nosso pecado pago e carregamos, por isso o Espírito Santo dentro de nós, carregamos a vida de Deus em nós. Porque no versículo 11 ele diz assim, porque nós que vivemos
somos sempre entregues, olha aqui, à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal. Eu estava lendo alguns comentários de alguns missionários que estão na China, ou ali na China em geral, que mandando cartas para as suas igrejas aqui, que apoiam eles lá, dizendo assim: nós não estamos com medo, porque estamos do lado que vence. Olha que confiança. Enquanto muitos cristãos hoje estão debaixo da cama, estão enclausurados em casa por causa de um vírus, e eu não estou chamando ninguém para irresponsabilidade. O vírus existe, está aqui, é perigoso. Agora, por que você vai ao banco? Por que você vai ao supermercado? Por que você vai à padaria e você não vai à igreja para cultuar a Deus? É uma pergunta que eu sempre deixo. Por quê? Para ir à padaria, para ir ao supermercado, para pagar conta, para receber pagamento, você não tem medo de pegar o vírus. Mas para ir à casa de Deus, cultuar a Deus, aí as pessoas se trancam em casa. E aí Paulo diz no versículo 12, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Aí Paulo está falando do seu ministério. Eu estou condenado à morte. Não sei quando eu vou morrer, mas eu estou condenado à morte. Porque eu vim para cá como preso. Mas não sei quando vai chegar o meu tempo de padecer, de morrer, mas em vós a vida. Então, queridos, o que Deus está falando ao meu coração hoje é para que eu valorize este tesouro que é ser chamado de cristão. Se você não sabe, a palavra cristão é derivada, traduzida como pequenos cristos, ou preparados para o sofrimento. Então, hoje eu estava meditando nisso, eu vou falar isso na live da noite. Antes, se você for ver aqui, Paulo diz assim, olha, capítulo 4, só para você entender. Ele diz assim: pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feito, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, que não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que estão encobertos, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça o evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Aí ele começa dizendo aqui no versículo 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, em vasos frágeis, em vasos que não são nobres. Carregamos este evangelho. Eu me lembro, sou capelão da Adonep, e eu me lembro de um testemunho de um homem aqui em Niterói, na cidade de Niterói. Ele, um empresário bem sucedido em Niterói, já tem uns 20 anos, e ele foi diagnosticado com câncer. E ele, por ter posses, ele foi aos Estados Unidos para um tratamento. Mas quando chegou lá, o diagnóstico médico foi: nós não vamos operar o senhor para o senhor prolongar um pouquinho o seu tempo de vida, mas não podemos nem abri-lo. Esse câncer não tem cura, não adianta nós abrirmos, vamos te sacrificar mais e o senhor não vai ficar curado.
Ele voltou para o Brasil muito decepcionado, conversou com a sua família e, passado um tempo, ele já não comia mais, tomava sopinha, porque ele não aguentava se alimentar e já quase não ia no seu trabalho. E diz que um dia, ele contando esse testemunho, num dos jantares da Adonep, ele contando que ele saiu e foi andar pela cidade de Niterói, no centro de Niterói, querendo se despedir da vida, ele dizendo isso. E ele foi andando, e nós tínhamos um terminal há 20 anos atrás, era diferente. Esse terminal, que não é mais o igual de hoje. E ele foi andando por ali, e de repente ele vê um homem falando para uns 3 ou 4 que estavam encostados no ponto do ônibus, falando em voz alta que o Jesus que ele servia, que ele representava ali, tinha todo o poder. Que Deus tem poder de curar câncer, de ressuscitar mortos, de salvar aqueles que estavam perdidos. E aquele homem parou, ficou ouvindo o testemunho daquele homem pregando, um homem simples, ele dizia, um homem bem simples, com um chinelo de dedo, e ele disse assim: se vocês crerem que Jesus Cristo pode fazer algo por você, eu vou orar agora. E Deus vai fazer um milagre na sua vida. E o que aconteceu? Ele disse: quem quiser oração, vem aqui um pouquinho mais à frente, dê um passo à frente. E aquele homem, um grande empresário, ele disse: eu fiquei com vergonha de dar um passo à frente, porque algumas pessoas poderiam me reconhecer. Mas aquela palavra entrou dentro do meu coração. E eu disse para Deus, porque primeiro eu dizia que era católico, mas eu não ia à igreja. Não tinha tempo para ir à igreja católica, para ir adorar a Deus por causa do meu trabalho. E ele disse, nesse testemunho que eu estava presente, eu falei para Deus: me perdoa, eu não vou lá na frente, mas se tu existes mesmo, me concede mais um tempo de vida. Esse homem simples, ele está dizendo que tu tens o poder para curar algo que eu cheguei dos Estados Unidos gastando dinheiro, e lá me disseram que a medicina, que o meu dinheiro não poderia salvar a minha vida. E aquele homem disse: eu vou orar por vocês, coloca a mão sobre o seu coração. Ele disse: eu só coloquei a mão assim no meu peito. E ele orou, nunca mais vi esse homem. Eu saí dali, comecei a andar, tinha deixado meu carro no estacionamento, comecei a andar e me deu vontade de tomar um suco. Mas ele disse: eu não posso tomar o suco porque eu posso botar para fora. O estado dele estava bem frágil, e ele estava se despedindo da vida nessa ida sua ao centro de Niterói. Mas ele parou numa lanchonete e pediu um suco de laranja. E ele disse: eu não botei nem açúcar para que eu não enjoasse. E tomei aquele suco e me preparei para botar para fora. Só que eu não botei. Eu tomei, fiquei parado um pouco e me dirigi ao estacionamento para pegar meu carro. Eu estava me sentindo bem e não me liguei na questão da oração que foi feita. Eu estava ligado por que não me deu refluxo com o suco, porque todo líquido que eu tomava
eu tinha refluxo. Pegou o seu carro, foi para casa, e chegando em casa, ele disse para sua esposa: filha, peça para preparar um prato de comida para mim. A esposa não falou nada, mas olhou para ele assim, que ele já não comia. Ela, tudo bem, como ela sabia que ele ia morrer, ela disse: eu vou satisfazer todos os seus desejos. Mandou preparar um prato de comida lá dentro, mas disse para a empregada lá: olha, um pouco, porque ele não aguenta comer. E ele começou a comer a comida e ela ficou olhando, esperando uma reação dele. E ele comeu aquele prato de comida e disse para a sua esposa: eu ainda estou com fome, me dê mais um pouco. E a esposa disse para ele: filho, não faça isso, você sabe que você tem um problema. Ele disse: mas eu estou com fome. E ela foi lá, mandou botar mais, ele comeu, e depois ele se recostou no sofá da sua sala, e a esposa ficou com a empregada prestando atenção que se ele botasse para fora a comida, como ele sempre fazia, eles iam limpar para não sujar os seus móveis. Resumindo, esse homem não passou mal. E chegou à tarde, ele fez um lanche, também não passou mal. Ele começou a se lembrar, a esposa perguntou para ele: você está sentindo alguma coisa? Ele disse: não. Eu estou me lembrando aqui que eu estava... E contou essa história desse homem, simples, falando de Jesus Cristo. E a esposa ficou olhando, não falou nada. Chegou na hora do jantar, ele disse: eu vou sentar na mesa com vocês. Que coisa que ele não fazia já há algum tempo. Ele comeu a comida e teve uma noite tranquila. A esposa de manhã, quando ele levantou, disse: nós vamos ao seu médico. Ele disse: mas eu estou me sentindo bem, eu vou lá no trabalho. Não, você vai ao médico, vou te levar ao médico. Você não está bem. Ele disse: não, eu estou melhor do que eu estava. Vamos lá ao médico. E esse homem, dando testemunho, disse que foi ao seu médico. Isso há 20 anos atrás, o seu médico pediu alguns exames para ele. Resumindo, em uma semana, um médico o chama e diz assim: olha, o câncer que você tinha, você não tem mais. Porque todos os exames aqui estão dando negativo. E ele disse para o médico: eu vou procurar aquele homem. Ele rodou Niterói procurando aquele homem que pregava o Evangelho. E não conseguiu. Ele disse: eu vou numa igreja. E foi numa igreja e tomou a decisão por Cristo. E sabendo que existia a Donep, ele procurou a Donep, e é um dos palestrantes, eu não sei, eu não vejo há muitos anos, mas um dos palestrantes da Donep, a Associação de Homens no Negócios do Evangelho Pleno, porque esse Jesus quer fazer isso na vida daqueles que creem. Aquele homem simples, num terminal de ônibus, que o homem não sabe nem o nome, mas um vaso de barro, com um tesouro tremendo dentro, que é o Evangelho de Jesus Cristo. E refletiu esse Evangelho no coração desse empresário. E o poder que há no nome de Jesus Cristo cura aquele homem, que passa a ser um novo vaso, transmitindo a outros que no poder do nome de Jesus Cristo milagres acontecem. Esse é o Evangelho da graça, do favor de Deus, sabendo das nossas limitações, sabendo da nossa fragilidade, carregamos este poder de Deus. E não é só para pastores. Você, como discípulo de Jesus Cristo, você pode abençoar muitas vidas quando você valorizar esse tesouro.
Por isso a palavra desta noite: valorize quem você é, porque você reflete a luz de Cristo. Então tenha cuidado com essa fragilidade sua, com esse vaso de barro, que qualquer coisa pode quebrar a sua ligação com Deus, pode rachar por causa do pecado, por causa de fazer coisas que desagradam a Deus, podem quebrar este vaso, que para Deus é muito importante. Jesus, antes de partir, disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho, essas boas novas, a toda criatura, porque os sinais de Deus vão acompanhar aqueles que creem. E Jesus diz mais: porque em meu nome expelirão demônios, curarão enfermos, falarão novas línguas, ressuscitarão mortos, abençoarão vidas, ganharão outras vidas. Este vaso de barro, que não tem valor, mas tem um tesouro. Valorize a sua vida. Você aceitou Jesus? Você já tem Jesus? Viva uma vida agradável a Deus. Porque pessoas que convivem com você, que pertencem à sua família, serão abençoadas por causa desse tesouro que está dentro de você. Dentro das nossas limitações, nós vamos trazer à luz a presença de Deus a muitas pessoas. Querido, é muito sério isso. Quando Paulo diz isso, e eu repito mais uma vez: seremos atribulados, mas não angustiados. Ficaremos perplexos, porém não desanimados. Seremos perseguidos, porém não desamparados. Muitas das vezes abatidos, porém não destruídos. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus derrame a sua graça, o seu favor. Que o óleo do Espírito Santo, que mantém a sua luz acesa, seja derramado sobre a sua vida, para que em meio a essa pandemia, ontem mesmo me perguntaram: o senhor não tem medo desse vírus? Eu digo: eu respeito, eu não brinco com ele, mas medo não, porque nada pode tocar no meu corpo, na minha vida, se o meu Deus não permitir. Ah, mas o senhor não tem medo de se contaminar? Eu estou sujeito a essas coisas. Eu pego gripe, né? Eu fico resfriado. A gente tem, às vezes, problemas de saúde, mas medo não. Porque a Bíblia diz que não vem nada além do que nós podemos suportar. E se não tiver a permissão de Deus, o diabo não pode me tocar se Deus não permitir. Eu sei que um vaso, por isso eu disse, temos que ter esse vaso intacto. Você sabia, eu estava olhando e lendo sobre vasos feitos de barro, cerâmica, né? E quando o olheiro, por isso que eu cantei aquele hino no início, quando o olheiro, me lembro quando Deus falou ao profeta Jeremias para descer à casa do olheiro, que Deus precisava falar com ele. E diz que o profeta Jeremias foi, lá no capítulo 18, seu livro, e ele desceu e chegou na casa do olheiro. O olheiro estava lá, na sua roda, no seu projeto, fazendo vaso. E diz que o profeta ficou olhando, ele conta isso. E um dos vasos parecia perfeito aos olhos de Jeremias. Mas só que, ele disse, esse vaso está bonito. Só que o homem desfez esse vaso, porque havia um fio. Vamos dar um exemplo, um fio de cabelo.
naquele vaso. E um fio de cabelo, se aquele vaso terminasse com aquele fio ali dentro. Aquele lado que estava o fio, por mais valioso que fosse o vaso, ele ficaria frágil, vulnerável, porque ali não havia a cola real. Então, nós temos que termos cuidado com este vaso que somos nós. Frágeis, mas carregamos um tesouro. E não pode esse vaso ter falha nenhuma. Pastor, mas nós somos pecadores. Sim, mas nós temos um Deus que prometeu cuidar da gente. Prometeu nos dar força, nos dar resistência, nos ajudar nessa caminhada terrena para sermos luz, sermos sal e refletirmos a Cristo e trazermos o aroma de Cristo para aqueles que nos cercam, para aqueles que trabalham com a gente, para aqueles que convivem com a gente. Somos representantes de Deus. Posso ler mais uma vez, que esse versículo hoje me encantou. Temos, porém, este tesouro. Que tesouro? O Evangelho, as boas novas, o Espírito Santo dentro de nós, Cristo, em vasos de barros, para que a excelência do poder seja de Deus. Aquele simples homem, numa hora de almoço, pregando o Evangelho, talvez com um linguajar não muito fino, e ali um empresário que estava ali se preparando para morrer com uma doença mortal, que os grandes médicos disseram que não poderiam fazer nada. Ele creu na oração desse vaso simples e obteve a cura. Cuide da sua vida, cuide da sua fé. Não brinque de ser um representante de Deus, porque Deus quer te usar muito. E se você tiver algum problema hoje, alguma necessidade, nós vamos orar agora. E esse Cristo que curou esse empresário é o mesmo hoje. Esse Jesus que ressuscitou a Lázaro 4 dias já sepultado, que as suas irmãs temiam porque já cheirava mal, foi ressuscitado por Jesus Cristo. E ele disse que nós, através do poder do seu nome, faríamos ainda coisas grandiosas. Hoje é uma noite de salvação, mas também uma noite de cura. Eu quero orar primeiro com você. Você que conhece o Evangelho, mas não se firmou no Evangelho. Talvez o Senhor esteja desviado do Evangelho. Talvez você tenha deixado de frequentar a igreja, ir à igreja. E você que está me ouvindo talvez pela primeira vez, você quer ter uma experiência com Cristo? Você vai orar comigo agora. Ore comigo, diga assim: meu Deus, em nome de Jesus, eu ouvi o que o pastor Samuel falou, de termos uma experiência com Deus, com Cristo, no meu vaso, porque eu sou humano, sou um vaso de barro. Mas eu gostaria de ter uma experiência contigo. Eu sei que eu sou pecador, que eu sou falho. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas faltas. Ajuda-me a entender esse Evangelho, é esse amor de Deus pela humanidade. Ajuda-me a te conhecer, porque eu preciso te ter dentro de mim, para que eu viva uma vida diferente, não uma vida religiosa, mas uma vida agradável a ti. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas faltas. Diga isso: perdoa os meus pecados, perdoa as minhas faltas. Escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus.
eu te agradeço. Amém. Pastor, é só isso? Deixa Deus. Se você fez essa oração pela primeira vez, Deus vai trabalhar no seu coração e o Espírito Santo vai te orientar o que você deve fazer. Tá? Agora eu quero orar por aqueles que estão sofrendo. Orando pela Nádia e família, a sua filha Viviane, que está grávida, já está com 9 meses, na sexta-feira, para que ela tenha uma hora tranquila e esse bebê chegue com saúde perfeita. A Dinorá, que fez uma operação do coração, a irmã da irmã Horaci, Felipe, a Camila, o Romão, a Jane, um beijo, a irmã Vera Lúcia Alvarenga e toda essa família. Também a Vera Lúcia Parreira e família, a Marli, nossa diaconisa, toda a família, orando também pela Maria e Charles, algo que ela pediu hoje no telefone, que Deus ajude-a a resolver essa situação. Maria, crê em Deus. A Laira, com um problema sério de coluna, Deus cura a coluna. Meu querido irmão Mauro da Silva, seus filhos, o Mauro precisa de uma cura total de Deus. A Rosana, a Francine, o Vinícius, Diácono Vinícius, a Alice, orando também pelo Hugo, pela Rayane, a Helena, pela diaconisa Georgina, que o Hugo está lá em Pernambuco, a Georgina, nossa diaconisa, está lá passando uns dias, Recife, Pernambuco. Samuel Júnior e família, bacana, Samuel Júnior, ó. A Samira Ribeiro e Maria Eduardo, que Deus a abençoe. A senhora Neide, também Valdir, irmão da irmã Célia, então está orando pela irmã Célia, irmão Antônio, toda a família, o Ricardo, a Eliane, a Márcia, o Tony, toda essa família, a irmã da Márcia, toda essa família abençoada por Deus, o Francisco, sua mamãe Geralda, o irmão Jorge, a irmã Sueli, o irmão da irmã Sueli, o Alceno, o Mazinho e família, o Hamilton e família, orando pelas nossas Alines, que Deus proteja, guarda e traga a resposta. Irmã Horaci, sua família, a Fátima, Vinícius, sua filha, seu genro, que Deus faça resplandecer bênçãos na vida dos seus filhos. A irmã Fátima, o irmão Diomar, Amanda, toda essa família, irmão Luiz, nosso diácono que cuida da igreja, sua esposa Rosângela, seus filhos, sua irmã que está em casa, não teve Covid, mas teve um problema sério, a Oneida, mas já está em casa, e também a sua outra irmã Marli, o Joel, orando também pelo diácono Ribeiro, Alcina, suas filhas, seu genro, suas netas, que Deus renove a força, o irmão Hermes, nosso diácono, e toda a sua família, agradecidos a Deus pela pastora Jaziz, que teve 85 anos, teve 85% do pulmão comprometido e está em casa hoje, só o poder do seu marido também está em casa, seu filho que teve Covid também está em casa. Esse Deus é Deus de milagres. Camille e Ingrid, que trabalham em hospitais, a família do esposo da Camille, que a sogra, o sogro e a cunhada que estão contaminadas de Covid, seu marido Felipe, que também trabalha em um hospital. Vamos estar orando também pela irmã Vilminha, irmã Olivina, a Zezé, nossa diaconisa, sua irmã, quem mais? A irmã Damiana, que Deus abençoe, Edileuza, Maria, Charles, isso aí, o Andrei, o Cauã, o Jonathan, a Simone, a libertação do jovem Mateus, que Deus liberte, a Valdinéia, seu filho, sua família, que Deus abençoe, a senhora Neide, são tantos nomes aqui, nós clamamos a Deus por essas vidas, e Deus é Deus de milagres. Eu incluo aqui a Viviane Helsen, lá em Campo Grande, o Zé Luiz, a esposa, orando também pelo Jairo e a Neide, lá em Santa Catarina, sua família, orando pelo pastor Júlio Torres, lá em Córdoba, Argentina, um amigo que nos recebe muito bem, sempre nos assiste, orando. A Márcia está agradecendo pela recuperação da sogra dela, Elisa, a mãe do Tony.
A Márcia está agradecendo. Márcia é membro da nossa querida Tony, um abraço. Agradecendo pela cura da mãe do Tony. Em nome de Jesus, nosso Deus cura, nosso Deus faz milagres. E são tanta gente, orando pela minha vida, pastor Samuel Brito, pela igreja, a Fé para Todos, pela minha esposa, a Cora, toda a minha família, minha filha, que está grávida, está com 8 meses e pouco, essa criança chega perfeita e com saúde, a Luciene, que está grávida, a Viviane, eu já falei aqui, que é para esse sexta-feira, orando também pela Grace Kelly, que Deus faça um milagre nessa vida, né? Seu marido, que Deus realmente restaura a saúde, orando pelo nosso diácono Jorge, irmã Alcineia, toda essa família, os nossos evangelistas, que têm responsabilidade de púlpito comigo, os nossos diáconos, diaconistas, líderes de departamentos, nosso diácono Birajara, Mônica, toda a família, Jael e Tatiele, a filha do nosso diácono Nelson, da Assembleia de Deus, que ela testou positivo, o seu marido, que Deus abençoe o nosso diácono Nelson, a sua esposa Elizabeth, a Tatiele e o Israel e suas filhas, que são líderes do departamento nosso de Casados para Sempre. São tanta gente, mas é momento de oração. Vem cá, Cora, venha concordar comigo aqui. Jesus disse que 2 concordarem na terra, assim como minha esposa está aqui segurando na minha mão. Se você tiver alguém que você possa segurar na mão e que concorde com o seu milagre, com a sua bênção, vamos orar pelo nosso prefeito aqui de São Gonçalo, pelo governo do estado, pelo nosso presidente, pela cura do nosso presidente do Brasil, por cada deputado federal, senadores, que eles pensem um pouquinho no Brasil, no povo do Brasil, pela igreja de Jesus Cristo, pela cura da Covid, para que a vacina chegue, mas há poder no nome de Jesus, que é maior do que qualquer vacina. Vamos orar? Deus, é no nome de Jesus. Chega para cá agora, para pessoas que vêm. Em nome de Jesus, eu oro, porque eu sei que em obediência à tua palavra, tu mesmo disseste que se 2 na terra concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem, tu concordas no céu. Me lembro aqui do pastor Abelardo, suas filhas, sua neta. Deus, em nome de Jesus, há pessoas orando comigo agora, sofrendo, com pessoas internadas, entubadas, com um diagnóstico de morte, não só por Covid, mas por qualquer enfermidade, energia maligna de enfermidade. Pai, há poder no teu nome, há poder no nome de Jesus. Por isso, em nome de Jesus, vá ao encontro dessas pessoas, restaurando a saúde, curando, libertando, coisas que a medicina não pode fazer, tu pode. Assim como tu fizeste com aquele empresário. Oh Deus, que o diagnóstico era morte, mas a tua palavra é vida. Tu és Deus de vivo. Meu Deus, em vivos, em nome de Jesus, nós repreendemos toda força maligna, em nome de Jesus. Estava há pouco ouvindo a notícia dizendo que o índice de divórcio aumentou muito com essa pandemia por causa da convivência em casa. Eu quero repreender agora, em nome de Jesus, todo espírito familiar do mal que vem para matar, roubar e destruir, tirar a paz do lar, a alegria do lar, a alegria do casamento, a alegria de convivência de maridos, esposas, filhos e pais. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Toque com poder, cura, liberta, salva, perdoa, abençoa. Obrigado por vivermos esse dia. Deus nos dê uma noite tranquila, um acordar feliz, uma quinta-feira abençoada, que pessoas possam glorificar a Ti como Deus, para a glória de Jesus, do milagre que está acontecendo agora. Em nome de Jesus. Eu me lembro do Tiago, Laurinha, sua filha, a Juliane e Fábio. São tantas pessoas. Deus alcance e abençoe. Diga comigo, Cora. Em nome de Jesus. Diga comigo você. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Queridos, estamos terminando a nossa live. Depois de amanhã, sexta-feira, temos outra live aqui pelo Facebook, Igreja Fé para Todos em São Gonçalo, com o nosso evangelista Maxwell. Também tem uma palavra evangelística abençoada por Deus. 20 horas. E no domingo, aí culto com a presença daqueles que podem comparecer à igreja. Igreja Fé para Todos em São Gonçalo, Avenida Presidente Kennedy, 1771, ao lado da Praça de Nova Cidade. 9 horas da manhã e um novo horário de culto, 17 horas. Não estamos fazendo mais às 19 horas.
17 horas. O culto em que nós abençoamos as famílias. Então, 9 horas da manhã, domingo, e 19 horas. E 17 horas. E sexta-feira, uma nova live. Tá bom? E todas as segundas-feiras, às 20 horas, nós temos uma live para a família. Para os nossos líderes do departamento de casais. Queridos, eu só posso abençoar a sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Você diz amém? Amém. Só dizendo que eu esqueci de citar aqui, mas no meu pensamento veio a irmã da nossa querida Gleice, o marido dela, a Gleice, toda essa família, porque a irmã e o marido da irmã, né, foi diagnosticado com Covid. Então que Deus guarde essa família, que Deus proteja o nosso irmão Robertinho, que trabalha em táxi, sua esposa, sua família. É isso? Que Deus abençoe vocês. Queridos, Deus abençoe. Amém? Amém.